Olá, essa é a apresentação do projeto final da disciplina de Métodos Quantitativos de Pesquisa Experimental em Ciência da Computação, ministrado pela professora Jussara Almeida, dentro do programa de pós-graduação da UFMG, do Departamento de Ciência da Computação. Eu sou o Gustavo Pantuza e eu vou apresentar esse projeto experimental comparando os serviços de RPC, gRPC e Trift, através dos seus protocolos internos. Uma agenda sobre essa apresentação ela vai seguir estritamente os 10 passos para a pesquisa experimental apresentados pela disciplina. Então, primeiro apresentaremos o problema, falaremos quais foram as métricas a ser estudada, identificar os parâmetros e, consequentemente, os fatores que serão estudados em função dos parâmetros, selecionar quais técnicas de projeto em pesquisa experimental serão utilizadas para fazer a avaliação, descrever a carga de trabalho que será aplicado durante os experimentos, então executar os experimentos, analisar e interpretar os resultados coletados e computados por cada uma das técnicas e apresentar esses resultados e os dados do experimento e, por fim, uma breve conclusão. Então, primeiramente, o problema em estudo, sendo bem breve, é um estudo comparativo entre os serviços de RPC implementados em cima do gRPC e Trift, em um contexto de microserviço utilizando Docker. Então, é comparar essas duas plataformas aí. As perguntas a serem respondidas são 9 perguntas que eu vou descrever em cada técnica quais perguntas são respondidas por cada técnica. Então, primeiramente, quais os fatores são significativos em um serviço RPC. E existem fatores que são significativos para os dois protocolos, para os dois tipos, para o gRPC e Trift. Qual o fator mais significativo dentro dos dois protocolos? E os dois fatores identificados, a interação entre eles também é significativa? O modelo descrito é um modelo significativo com 99% de confiança? Os protocolos, eles têm impacto, desempenho significativamente diferente dentro de um contexto de RPC? Qual protocolo dentre os dois tem o melhor desempenho? Qual a precisão dessa estimativa, dada esse desempenho ou não? E qual protocolo tem um desempenho mais previsível? Então, essas serão as perguntas respondidas através das técnicas de projeto experimental. Então, a métrica que será estudada é apenas uma, a métrica de tempo médio de respostas em um serviço RPC. Essa métrica será computada em milissegundos. Quais são os parâmetros? Os parâmetros serão o número de clientes simultâneos, o número de requisições por segundo e o número de objetos no corpo da resposta, ou seja, o tamanho do payload de resposta. E quais serão os fatores, esses parâmetros sendo variados? Os parâmetros serão o primeiro dos parâmetros, o número de clientes simultâneos será variado entre 2 e 32, o número de requisições por segundo será variado entre 8 e 256, e o tamanho do payload de resposta será variado entre 4.096 e 65.536. Quais foram as técnicas selecionadas? Primeiro, o projeto fatorial 2KR, 2AK, com replicação, onde ele irá responder as duas primeiras perguntas, a 1 e a 2. Quais são os fatores significativos? E se existem fatores que são comuns aos protocolos sendo estudados. A segunda técnica será o projeto fatorial, foi o projeto fatorial completo com 2 fatores e replicação, que irá responder as perguntas 3, 4 e 5, que são qual o fator mais significativo para ambos os protocolos, e os 2 fatores e as suas interações são significativos, além de o modelo é significativo ou não, com 99% de confiança. Então, através do fatorial completo, iremos responder essas 3, 4 e 5, a pergunta 3, 4 e 5. E, por último, a última técnica é a comparação de sistemas com o teste pareado, que vai responder as 4 últimas perguntas, que seriam as 6, 7, 8 e 9, onde as questões são: o protocolo tem desempenho significativamente diferente, quando a gente está falando de comparando os dois, qual protocolo tem um melhor desempenho, qual a precisão dessa estimativa e qual protocolo tem o desempenho mais previsível. Então, entrando agora na carga de trabalho, a carga de trabalho em questão será uma carga sintética gerada através de uma distribuição Poisson, onde a gente vai ter aqui que o lambda, dentro dessa fórmula para gerar a variável aleatória,
o lambda é a média-alvo da população, ou seja, por exemplo, se eu quero ter 256 requisições, eu coloco essa como a média e eu vou fazer a distribuição responder, que vai representar o tempo entre chegadas dentro dessa, em função dessa média lambda, que seria a média-alvo da população. E aí, essa distribuição vai seguir uma distribuição Poisson, que é uma distribuição quadrática, exponencial. Além disso, a variável U, que é um número aleatório uniforme, que vai ser como entrada para gerar a variável aleatória dentro da distribuição Poisson. Bom, aqui é apenas para validar se o código implementado da distribuição Poisson estava de fato respeitando a distribuição Poisson. Então, aqui tem um teste visual do quantil, onde é o plot dos samples, né, das amostragens do código gerador de carga de trabalho em função da distribuição Poisson. Então, dá para ver que ela está bem ajustada e que está gerando uma carga respeitando corretamente a distribuição Poisson. Além disso, aqui é apenas um pseudocódigo mostrando como cada cliente desses experimentos irá trabalhar. Então, ele faz um loop, onde ele vai pedir aqui construir a distribuição passando qual é a média da lambda que ele deseja trabalhar como a média da média da população, e enquanto ele definido o número de requests que serão enviados ao servidor em cada replicação do experimento, ele vai fazer a chamada RPC específica, e então vai solicitar para a distribuição Poisson um próximo número que vai ser dado em milissegundos, ao qual a gente vai aguardar para que possa ser feita a próxima chamada. E assim eu faço o intervalo entre chamadas, respeitando a distribuição Poisson. Os experimentos agora. Os experimentos eles foram feitos dentro do ambiente Docker, então eu tenho 2 servidores, um servidor rodando o RPC com o gRPC, implementado com o gRPC, e um servidor de Remote Procedure Call, implementado com o protocolo Thrift. Então, são esses 2 servidores, e de acordo com cada replicação e cada experimento, dentro de cada bateria de experimentos, das técnicas, serão criados clientes que irão se conectar e mandar as requisições para esses servidores. As métricas são coletadas do lado do cliente, e a cada execução, a gente agrega uma média da execução global de cada replicação. Então, cada experimento está sendo replicado 32 vezes. Então, o primeiro experimento foi para descrever aqui o fatorial 2KR. Foram escolhidos lá os três parâmetros, né, que aqui são os fatores sendo com o seu nível mais baixo e o nível alto, onde o número de clientes serão 2 e 32, requisições por segundo 8 e 256, e o tamanho da resposta 4.096 e 65.536. Então, esses são os fatores e seus respectivos níveis para o 2KR. Para o fatorial completo, com 2 fatores, aqui já adianto parte do resultado que eu obtive com 2KR, onde eu vi esses 2 fatores são significativos, que foram os número de clientes e o tamanho da resposta. Então, aqui eu estou trabalhando com mais 3 níveis para cada fator. Então, o número de clientes 4, 16 e 32, e tamanho da resposta 4.096 e 32.768, 65.536. São os fatores do fatorial completo. Aqui no 2KR eu gerei 2AK experimentos com R replicações, então são 8 experimentos vezes 32 replicações, e no caso do fatorial completo são 9 experimentos, porque aqui eu tenho o número do fator alfa e beta, então alfa vezes beta eu tenho 9 experimentos, vezes o número de replicações, que também são 32 replicações. E, por fim, o teste pareado, que foi em função dos resultados dos 2 testes anteriores, das 2 técnicas. Eu fiz um experimento com a mesma semente aleatória para as 2 execuções, para o gRPC e para o Thrift, fixando o fator que foi o mais significativo, também aqui já adiantando parte do resultado, que foi o tamanho do payload de resposta, é o fator mais significativo, e colocando também 32 replicações.
Dentro de cada replicação foram enviados 256 requisições ao servidor e computado a média desses 256. Então, eu tenho 32 amostras de médias de tempos de execução de cada replicação. Então, vamos entrar primeiro nas observações de cada técnica. Então, aqui primeiro eu executei para o protocolo gRPC, um 2KR, e na execução do 2KR do protocolo gRPC, eu observei que eu obtive como resultado que o efeito A ele representava 36% da variação, o C representava 33% da variação, e os intervalos de confiança todos significativos. Porém, a interação entre esses dois efeitos, né, o A e o C, me mostraram que a interação entre eles também explica quase 30% da variação dos meus dados, o que me levantou uma questão em relação a será que meu modelo, esse meu teste fatorial, eu não tenho um modelo multiplicativo? Então, eu fiz os testes visuais, onde eu podia observar os erros, um teste quantil-quantil dos erros experimentais em função da distribuição normal, e eu pude notar uma cauda pesada em ambos os lados, o que também corrobora com a informação de que talvez eu tenha um modelo multiplicativo. Também peguei os erros e fiz um plot das observações, um gráfico de dispersão dos erros em função das observações obtidas, e eu consigo observar que existe um viés crescente, tanto aqui no início e aqui também nessa parte das partes com maior tempo de resposta, onde eu tenho um teste um pouco enviesado, meus erros demonstrando um viés, o que também é um indício de um modelo multiplicativo. Então, eu resolvi investigar isso e executar o modelo multiplicativo. Então, primeiro eu peguei todas as amostras, todas as minhas observações de tempo de resposta, de cada uma das minhas replicações dos meus 8 experimentos do 2AK, e apliquei o logaritmo nos dados. E, em seguida, executei novamente o modelo 2KR para agora multiplicativo. Então, dentro do modelo 2KR multiplicativo, eu novamente tenho que todos os fatores são significativos, todos os efeitos aqui, e eu tenho que o meu fator A, o efeito dele é que 53% da variação é explicada pelo fator A, depois que o C, que no caso o A é o número de clientes e o C aqui é o tamanho do payload de resposta, representando 43% da variação. E aqui a interação, quando a gente fez o modelo multiplicativo, ela cai para zero, e é importante citar que o erro é menos de 1% da variação. Então, aqui é para mostrar o desvio dos efeitos computados. E algumas métricas e a soma dos quadrados de vários dos efeitos e de algumas estatísticas, como os erros e das interações. Então, em função disso, eu fiz o teste também quantil-quantil dos erros, e agora a gente tem uma curva mais ajustada, mostrando que o erro está respeitando uma distribuição normal. Além disso, eu também não tenho nenhum viés, eu tenho um espalhamento mais horizontal dentro dos meus erros em função das minhas observações para o modelo multiplicativo 2KR. Então, eu segui com esse modelo, dizendo que para o protocolo gRPC, os dois fatores foram o número de clientes e o tamanho do payload de resposta. A mesma coisa foi executada para o protocolo Thrift. Com o protocolo Thrift, o número de experimentos e etc., da mesma forma. Então, também obtive que os intervalos de confiança são significativos. Porém, a mesma coisa aconteceu, onde eu tenho aqui, no caso, um pouco menos da explicação, mas 37, quase 40% explicado pelo número de clientes simultâneos, 36% explicado da variação da amostra, explicado pelo fator, pelo tamanho do payload de resposta, e 24% pela interação. Novamente, eu vejo as caudas pesadas aqui no quantil-quantil e um viés nos erros em função das amostras. Então, novamente, eu apliquei o modelo multiplicativo agora para o protocolo Thrift. Então, da mesma forma, também foram encontrados os intervalos de confiança todos significativos, e aqui os fatores com quase 50% da variação explicada por cada um deles, novamente, número de clientes e tamanho do payload de resposta. Temos também uma curva mais ajustada em relação aos erros, e, novamente, também um espalhamento mais adequado em relação aos erros e às observações. Então, o modelo multiplicativo explicou. Quais foram as respostas obtidas
as perguntas que foram respondidas com esses experimentos. Quais são os fatores significativos dentro dos serviços RPCs estudados? Então, para cada um dos experimentos feitos, né, os multiplicativos do Thrift e do gRPC, eu encontrei que o número de clientes e o tamanho de resposta. E ambos são, eles são iguais para os dois protocolos dentro dos fatores estudados. Dentre os fatores estudados, então, eu posso dizer que existem fatores que são significantes para ambos. Sim, em ambos os projetos 2KR, os fatores mais significativos foram esses mesmos dois fatores significativos, o número de clientes e o tamanho da resposta, cada um explicando ali suas variações um pouco diferente em cada um dos protocolos, mas os dois maiores foram os mesmos. E, obviamente, uma coisa importante a dizer é que o erro experimental explicou em ambos os casos menos de 1% da variação total dos dados, o que nos dá uma confiança melhor para prosseguir com o estudo. Nesse caso, a técnica escolhida para seguir esse estudo foi o fatorial completo, agora fazendo um estudo mais aprofundado agora com apenas 2 fatores, que são os 2 fatores que a gente identificou como os fatores mais relevantes para esse experimento. Então, aqui eu tenho o gRPC com fatorial completo, onde eu tenho aqui os resultados que eu tenho que o meu fator B representa quase 60% da variação dos meus dados no gRPC e que o meu erro amostral ele representa menos de 1% da variação total, o que me diz que, então, o tamanho do payload é o fator mais relevante, mais significativo para o protocolo gRPC. A mesma coisa dos erros aqui, eu tenho um plot com a curva mais ajustada. Aqui eu tenho essa cauda pesada um pouco no final, mas ela é mais por considerações da máquina, do momento que foi executado o experimento, essa variação no final para os erros, para os erros, que ela na verdade, ela não explode numa exponencial, mas sim ela apenas desloca o mesmo ângulo dessa curva aqui para cima. Então, eu acredito que isso aqui foi uma variação durante o experimento, alguma coisa que na máquina executou no mesmo momento. Como eu tenho que todos os intervalos dos cada fatores são significativos, apenas um fator, apenas uma interação, que é o alfa 2 e o beta 2, que foi considerado, inclui o valor 0, então ele não é significativo essa interação dentro do experimento do gRPC. E o teste F verificou que esse modelo como um todo, ele é significativo, porque o F computado para o fator A, para o fator B e para a interação entre os dois fatores, todos eles são significativos em relação ao valor de referência da tabela da distribuição Fisher ou distribuição F. Aqui também, o espalhamento dos erros não demonstra nenhum viés muito claro. Então, esse foi o fatorial completo para o protocolo de gRPC. Agora, o fatorial completo para o protocolo Thrift tem um resultado semelhante, onde aqui eu tenho que 55% da variação dos dados é explicada pelo tamanho do payload de resposta e menos de 1% é explicado pelos erros. Então, aqui a gente tem que os dois protocolos demonstraram que o tamanho do payload de resposta é o fator mais significativo para eles. Aqui também eu tenho que todos os fatores computados e os intervalos de confiança com 99% de confiança. É importante frisar que em todos os experimentos, em todas as técnicas, em todos os intervalos de confiança e testes feitos, a confiança associada em todos os momentos foi atribuída com 99%. Nos testes feitos com a distribuição normal e nos testes feitos, por exemplo, com o teste F. E os intervalos de confiança, tudo computado com 99% de confiança. Assim como as interações entre os fatores, todas foram significativas, inclusive a interação alfa 2 e beta 2. Aqui também tem uma curva ajustada dos erros, nenhum viés explícito no espalhamento dos erros, e também os fatores A e B e a interação entre eles são significativos segundo o teste F. Então, o que foi obtido como resposta no fatorial completo para essas execuções? Bom, qual o fator mais significativo para ambos os protocolos? Nos dois experimentos fatoriais completos, o tamanho da resposta explicou em um 60% e em outro 55% da variação das amostras. Os dois fatores e suas interações são significativas, sim, com 99% de confiança nos dois protocolos. O teste F mostrou que ambos fatores e suas interações são significativos. E o modelo é significativo com 99% de confiança? Sim,
todos os intervalos de confiança medidos com 99% de confiança mostraram ser significativos, com exceção do alfa 2, beta 2, no experimento do protocolo de RPC. Mas os intervalos dos efeitos individualmente, todos eles deram como significativos em ambos os protocolos. Bom, por fim, em função das respostas obtidas com o 2KR e com o teste fatorial completo, resolveu-se, então, fixar o valor que é o fator mais significante, que é o fatorial, que é o tamanho do payload de resposta, e fazer um teste pareado. Para o teste pareado, foi utilizada a mesma semente aleatória e feito com que as execuções fossem casadas em relação ao mandar para o gRPC e para o Trift, para os dois servidores, então coletados os tempos de execução. Tudo seguindo, executando juntos e usando a mesma semente aleatória, com tudo controlado igual, com os mesmos servidores no mesmo ambiente, na mesma máquina. Então, aqui estão os resultados obtidos pelo teste pareado, que foram 32 execuções, cada uma com 256 requests dentro de cada experimento. E aqui, no gráfico inferior esquerdo, a gente tem a dispersão das observações. Então, aqui eu tenho em milissegundos as respostas coletadas médias de cada replicação, utilizando o protocolo gRPC, e as observações, os tempos médios de resposta de cada replicação do protocolo Trift. A gente vê que eles não têm, eles não se cruzam, não há nenhuma interação clara de que variações no experimento que possam dizer, por exemplo, que seria uma forma de ver visualmente que eles têm algum nível de interseção que poderia incluir o zero na média, né? Na média das diferenças. Então, nesse teste pareado, aqui a gente tem a estatística da média das diferenças dessas observações, o intervalo de confiança com 99% de confiança, dizendo aqui que o intervalo ele não inclui o zero, e é justamente esse gap entre as observações do Trift e do gRPC, Trift embaixo. Aqui foi apenas para uma outra forma de visualizar essas variações e essas amostras, foi um gráfico da distribuição cumulativa, né, a CDF, das observações, onde eu tenho aqui a variação em que todas as requisições do gRPC ficaram acima aqui de 800 milissegundos e todas do Trift abaixo de 400 milissegundos dentro dos experimentos executados. Então, eu tenho também aqui uma estatística importante, que é o coeficiente de variação, em que o gRPC, apesar de ser ele tomar mais tempo de tempo de resposta, né, em termos de desempenho, ele é inferior ao Trift, mas ele é mais previsível, porque o coeficiente de variação de seus dados é menor do que os coeficientes de variação observado no Trift. Então, quais foram as perguntas respondidas pelo teste pareado? Os protocolos têm impacto, né, têm desempenho significativamente diferente? A resposta é sim, porque com 99% de confiança, a média e o intervalo de confiança da diferença, da média das diferenças não inclui o valor zero. Então, sim, eu posso dizer que eles são significativamente diferentes. Qual protocolo tem um melhor desempenho? O protocolo Trift, com 99% de confiança, porque ele tem um tempo de resposta, em média, menor do que o protocolo gRPC, e a sua média como eles podem ser ditos diferentes, eu posso afirmar que eles, com 99% de confiança, que ele sim é o protocolo melhor. Tem um melhor desempenho dentro dos experimentos, do contexto e do escopo do que foi avaliado, em função do fator, que foi o fator fixado. Qual a precisão dessa estimativa? Então, com 99% de confiança, né, foi feita a precisão associada de 0,65%, que é menos do que 1% de erro dentro da estimativa dos 99% ali. Calculado usando calculando o erro e depois tirando a precisão dessa estimativa. Qual protocolo tem o desempenho mais previsível? O gRPC, porque o seu coeficiente de variação é menor. Bom, então, as conclusões, em função de todos esses experimentos, foi que o número de clientes e o tamanho do corpo de resposta são os fatores mais significativos e relevantes para quando estamos avaliando as chamadas de RPC. Dentre os fatores estudados, eu não posso afirmar que dentre todos os fatores possíveis, porque podem existir outros fatores que sejam importantes, esses foram os que eu escolhi dentro do meu conhecimento do domínio do problema que eu estou investigando. Esses dois fatores são os mais significativos para os dois serviços estudados, então em ambos o gRPC e Trift foram os dois que eu identifiquei. O tamanho do corpo da resposta é o mais significativo dentre os dois mais significativos,
Então, em função do tamanho do corpo de resposta, foi feito um teste pareado, fixando, né, esse valor e utilizando uma distribuição Poisson para fazer os tempos entre chegadas, usando uma semente aleatória compartilhada entre esses experimentos, para garantir que a semente é compartilhada. Fizemos um teste pareado e com 99% de confiança, eu posso dizer que o protocolo Thrift tem desempenho melhor do que o protocolo gRPC quando se trata de chamadas de procedimento remoto. Uma última coisa que eu queria comentar é que antes de começar toda essa disciplina, quando eu estava fazendo as avaliações desses dois protocolos, eu fiz um experimento onde eu estava variando o número de requisições por segundo, e quando eu avaliava, eu tinha muita interseção e o erro experimental, a variação, e as médias, umas incluíam a outra. Em função de ter feito um estudo mais aprofundado dos fatores, entendendo os fatores como o tamanho do payload e o número de clientes simultâneos, eu consegui perceber que o número de requisições não é tão relevante, ele explicava muito pouco, menos de 2% da variação total das minhas amostras, então eu estava estudando o fator errado. Por causa da disciplina e por causa dessas técnicas, eu pude fazer um estudo aprofundado que, quando eu cheguei no meu teste pareado, onde eu estou de fato avaliando os dois protocolos num experimento controlado, a diferença foi gritante. Eu pude ver com muita mais clareza que o desempenho de um era muito melhor do que o outro, sem interseções, porque eu estava escolhendo o fator e a métrica correta para fazer esse estudo e essa avaliação. Então é isso, aqui eu finalizo essa apresentação e essas foram as conclusões do meu projeto experimental em ciência da computação. Muito obrigado